Pessoal, bom dia para vocês, né? Eu tô falando bom dia, mas eu não sei que horário vocês vão assistir, né? Então, ou boa tarde ou boa noite, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Hoje, então, nós vamos começar a falar dos tecidos vegetais, a parte da histologia vegetal. Nós vimos nas últimas aulas a histologia humana, né? O estudo dos tecidos humanos. Hoje nós vamos falar de dois tipos de tecidos vegetais, tá bom? Nós vamos falar então dos tecidos meristemáticos, são também chamados de meristemas, tá? Eles são responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento. Esse é o meristema primário. Então, crescimento em comprimento, o responsável é um tecido chamado meristema primário ou apical. E o crescimento em espessura, quando o caule, né, se alarga, nós estamos falando no crescimento secundário, portanto, no meristema secundário. Eles são tecidos adultos ou permanentes, são responsáveis pelo funcionamento ou pela fisiologia. Fisiologia significa funcionamento, tá? Da planta, bem como constituem órgãos ou estruturas tardias, tá bom? Então, meristema primário ou apical, aonde a gente encontra esse tipo de tecido nos vegetais? Nas gemas apicais ou laterais. Aqui, ó. Então, aqui tem um desenho esquemático de um caule. Então, aqui eu tenho um meristema apical, tá lá no ápice, é o galho mais alto, né? Quando o tecido, o vegetal ainda está em crescimento. Então, aqui nesse meristema apical, esse tecido, essa gema apical, esse tecido vai ser responsável por sofrer sucessivas mitoses e promover o crescimento, né, alongado aqui do caule, tá? E nós vamos ter isso nas gemas laterais, tá? Por isso que tem aquele sistema da poda. Quando você poda, você corta essa gema apical, e aí eu tenho desenvolvimento de mais ramos, de mais gemas laterais, porque depois a gente vai ver a parte de hormônios vegetais, os hormônios influenciam nisso daqui. Então, no caule nós temos o meristema caulinar e lá na raiz nós temos o meristema radicular. Então, aqui na raiz eu também vou ter esse tecido que vai promover o crescimento, só porque a raiz vai crescer em direção ao solo, tá? Aonde estão esses meristemas? Localizados no ápice e nas laterais do caule e das raízes, sendo responsáveis pelo alongamento da planta. São originários de células embrionárias vegetais. Apresentam células vivas e intensa atividade mitótica para promover o crescimento. A gente já estudou isso lá na frente, né? Desculpa, lá atrás, função da mitose. Então, tá aqui, ó, o meristema apical, ele vai dar origem a alguns outros tipos de tecido que a gente vai ver mais tarde. Então, eu vou ter o procâmbio, que vai formar depois os sistemas de condução de seiva do vegetal. Eu vou ter, do meristema apical, vai originar o meristema fundamental, que vai dar origem ao colênquima, ao esclerênquima, que a gente vai ver na frente. E o meristema apical vai dar origem à protoderme, que forma quem? A epiderme, que é um tecido de revestimento que nós vamos ver hoje também, tá? Então, aqui, ó, uma figurinha mostrando para vocês aí os meristemas do caule, tá? O meristema apical do caule. E aqui o meristema radicular, né, da raiz. Tá? Então, aqui, ó, essa coifa é um tecido que vai proteger esse meristema, tá? Porque aqui tem atrito com o solo, então o meristema tá logo aqui embaixo. Então, no meristema caulinar, nós vamos ter isso aqui, ó. Ele vai originar o primórdio foliar, o primórdio da folha. Ele vai, o meristema apical do caule, que é o que é responsável pelo crescimento mesmo. O primórdio da gema axilar, que é uma gema lateral, tá? E o meristema fundamental. E lá na raiz, nós vamos ter, então, a coifa, logo aqui embaixo, que é esse tecido de proteção. Ele protege o meristema apical da raiz. Depois eu tenho o meristema fundamental, o procâmbio, que vai dar origem à epiderme, tá? Tranquilo. Então, tá aqui, ó, a epiderme, que se origina da protoderme.
O meristema fundamental, que vai dar origem aos parênquimas, que vão ser tecidos de armazenamento, ao colênquima e ao esclerênquima, e o procâmbio, que vai dar origem ao xilema primário, o floema primário, que são tecidos de condução de seiva, tá? E o câmbio fascicular, que vai dar origem ao xilema secundário e o floema secundário, quando o caule cresce em espessura, tá? Meristemas secundários laterais. Eles são derivados de células adultas já diferenciadas que recuperaram a atividade mitótica com o auxílio de hormônios, as citocininas, através do processo de desdiferenciação. Eles são responsáveis pelo crescimento secundário da planta. Então, falando em crescimento secundário, a gente está falando em crescimento em espessura, tá? São exclusivos de angiospermas. Então, a gente ainda não estudou a classificação dos vegetais, mas as angiospermas é a maioria dos grupos vegetais que nós conhecemos. São todas as plantas que dão fruto, tá? Flor e fruta, essa flor bem vistosa e mais conhecida nossa, tá? E estão presentes no interior das raízes e dos caules. Quais são esses meristemas secundários? O câmbio vascular e o felogênio, que a gente vai ver depois. Não preocupa com eles agora não, tá? Então, são esses aqui, ó, os meristemas secundários, exclusivos de dicotiledôneas e monocotiledôneas, que são as gimnospermas. São plantas que têm crescimento em espessura, tá? Então, aqui o felogênio, que vai dar origem ao feloderma e ao súber, que é um tecido de revestimento que nós vamos ver hoje, tá? Então, esse meristema secundário aqui, tá bom? Então, vamos lá para os tecidos adultos. Então, eles de acordo com a função, eles são divididos em epiderme, constituída por células vivas, transparentes e aclorofiladas, presentes em caule com crescimento primário, e o súber, que é a parte da epiderme mais externa, que constitui o que? A casca ou a cortiça, tá? Então, são tecidos de revestimento, não é mais de crescimento, tá? Então, a epiderme, então, os dois tecidos de revestimento nós vamos ver hoje, epiderme e súber. A epiderme é formada por apenas uma única camada de células vivas. São células aclorofiladas, então esse tecido não faz fotossíntese, tá? Reveste as folhas e as partes mais jovens da planta, aparecendo também na zona pilífera da raiz, que é a zona onde tem a absorção, tá? Na raiz. Possui alguns anexos importantes, como estômatos, hidatódios, cutículas, acúlios e pelos absorventes, tá? Então, essa é a epiderme. E o súber? O súber já é formado por várias camadas de células mortas, tá? Devido à impregnação de subirina, uma substância impermeável de natureza lipídica. Então, esse tecido ele é importante na proteção. A gente vai ver isso muito em plantas de clima seco, como o nosso, tá? Reveste principalmente as partes mais velhas do caule e da raiz, mas nunca as folhas. Protege a planta contra predadores, excesso de calor e até mesmo contra o fogo. Então, uma adaptação importante das plantas do cerrado, que tem essa fisiologia de terem essa adaptação ao fogo, tá? O principal anexo é a lenticela, pequenas rachaduras no súber que permitem as trocas gasosas, tá? Então, aqui nós temos a epiderme. Ficou bem pequenininho aqui, mas é só para mostrar que é uma única camadinha de células. E aqui o súber, ó, súber é essa casca. Com isso aqui, ó, faz-se as rolhas para lacrar as garrafas, né, de vinho, de champanhe, tá bom? Então, aqui, ó, a epiderme. Então, ela tem
cutícula, que é uma cera de lipídio que fica na superfície das folhas. As folhas não são brilhantes, então elas têm uma camada de lipídios ali, conferindo esse brilho e ajudando na impermeabilização, na perda excessiva de calor. Então, tem essa cera aqui, ó, protegendo aqui. E ela tem, ainda aqui na epiderme, outro anexo importante, que é esse aqui, ó, o estômato. O estômato é formado por duas células, as chamadas células guardas, essa de cima e essa aqui de baixo. E os estômatos, eles vão realizar as trocas gasosas, tá, do vegetal. Essa abertura aqui, ó, o ostíolo, ele vai abrir e fechar conforme a quantidade de água que o vegetal tenha disponível. E através dessa abertura vai entrar o oxigênio para dentro da planta e vai sair o gás carbônico que vai estar sendo produzido, tá? Então, o estômato é um anexo da epiderme que tem essa função de realizar as trocas gasosas, tá? Outro importante anexo da epiderme são projeções pontiagudas aqui, tá? Chamadas de acúlios. Isso não é espinho, porque o espinho, ele é uma projeção do caule. Espinho a gente vai ter em laranjeira, em limoeiro. Na roseira, nós temos esse acúlio. Ele é facinho de destacar, né? Por quê? Porque ele está revestido só por uma camada de células. Ele é um anexo da epiderme. O espinho, você não consegue destacar facilmente, você puxa, vem parte do caule ali junto. Então, o acúlio, ele tem a função que de proteger essa planta contra os predadores, tá? Então, o acúlio é um anexo da epiderme com função